como que a gente pode conquistar mais respeitando as regras do jogo. Eu fiz algumas anotações sobre isso e essas anotações serão compartilhadas nessa live que tem que ser muito rápida, afinal daqui a pouco eu vou voltar para o trabalho, sou médico igual a vocês também, beleza? Então quem está entrando aí, muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Coriolano. Algumas pessoas passaram a seguir o perfil aqui nos últimos dias, em uma quantidade expressiva, e aí eu vou me apresentar aqui, tudo bem? Sejam bem-vindos, Fernando, Jordana, beleza? Bem-vindos aí. Vou compartilhar, quem está entrando aí, vou repetir o título da live: como nós médicos podemos conquistar mais respeitando as regras do jogo. Afinal, ninguém está aqui querendo passar por cima das regras sociais de convivência, das regras do Conselho Federal de Medicina ou de qualquer regra que faça com que haja quebra da lei que nos rege aqui na convivência social. E a ideia dessa live veio por conta de algumas vivências que eu tenho durante os meetings da Núcleo MD, quando a gente compartilha sobre inteligência financeira e de forma frequente algumas pessoas dizem assim: Daniel, se eu soubesse disso antes, eu estaria numa posição muito melhor. As pessoas que dizem isso, elas podem atuar sobre dois caminhos, andar por dois caminhos. Um caminho é enxergar que a condição atual, agora com uma imagem crítica maior do que poderia ter feito, pode abalar ao ponto de limitar o avanço. Outro grupo de pessoas pode pensar da seguinte forma: ok, eu não sabia antes, eu saí de um estado de incompetência, agora eu tenho uma consciência sobre o que eu preciso saber e isso proporcionar uma impulsão para que novos resultados aconteçam. Quando você passa por um abalo, você pode ser destruído por aquilo, pode abalar mentalmente, sobretudo, mas você pode sair melhor. E alguns elementos influenciam nessa possibilidade de nós médicos conquistarmos mais e melhor respeitando as regras do jogo. Se você não sabe de onde eu vim, né? Eu sou médico de família e comunidade, fiz residência, fiz mestrado com linha de pesquisa em saúde da família, MBA em gestão, atualmente diretor de estratégia da Núcleo MD, Educação Médica, e da Vila Vi, Complexo de Cuidado Humano, que ocupa metade de um andar aqui de um prédio importante de saúde da cidade de Fortaleza. E, em virtude da minha vivência de gestão desde o âmbito acadêmico, onde eu já fui coordenador acadêmico, também para o âmbito mais de business, que é no caso da Núcleo MD e da Vila Vi agora, eu passei por alguns problemas. Aqueles problemas poderiam me abalar e abalaram algumas vezes, mas na maior parte dos abalos que eu sofri, eu busquei ter uma visão crítica a fim de que que aquilo ali poderia me fazer melhor. Eu fiz isso, mas não é privilégio meu. Você que está acompanhando aqui já passou por vários momentos em que um erro ou um abalo negativo proporcionou que você fosse melhor. Você passou do vestibular de primeira, beleza, então se não é o seu caso. Mas se você não passou no vestibular de medicina de primeira, você passou por um abalo. Você fez lá a prova, não passou e é provável que você tenha avaliado os pontos fracos a fim de que no próximo vestibular, no próximo ano, você se desse melhor naqueles itens, naquelas matérias, disciplinas lá relacionadas ao que você teve um baixo desempenho. Então isso é um exemplo claro de uma situação que levou abalo para sua vida, mas que você enxergou aquilo como melhor. Você fez isso. Agora, uma parcela, uma quantidade significativa de pessoas fizeram um vestibular para fazer medicina, não passaram na primeira, não passaram na segunda, se abalaram e foram para outras áreas. Como ponto principal, como planejamento, elas queriam fazer medicina, só que elas não superaram e não entenderam a barreira do erro como uma possibilidade de melhora. Algumas pessoas persistem na tentativa de realizar suas conquistas de vida. Outras pessoas desviam um caminho, se abalam por aquilo. Então, na sua vida, você tem alguns exemplos de que problemas resultaram em você muito melhor nos dias seguintes. Essa atitude mental é importante e tem tudo a ver com o tema da live. Como conquistar mais respeitando as regras do jogo. Você não foi lá para roubar a prova do vestibular, você estudou mais, você respeitou as regras do jogo. A porta de entrada pela frente, que foi pelo vestibular, nesse exemplo que eu estou dando, você respeitou passar, acertar uma quantidade significativa de quesitos para que pudesse ter bons resultados e, portanto, passou a cursar a medicina. Acontece também que vai fazer residência. Passou da primeira? Beleza. Não passou da primeira? Identifica os problemas que aconteceram e na próxima vez você vem melhor. Então, respeitando as regras do jogo, interpretando abalos que a gente passa com frequência, nós podemos nos tornar melhor a cada dia. E quando a gente passa por algum abalo negativo, é muito fácil depois que passa, depois de um tempo, dizer: ah, superei, foi tranquilo.
sofrendo, mas eu entendo que no momento que está sofrendo, beleza, tem aqueles minutos ali que você pensa que não vai seguir, mas não deixe um momento de vida ser interpretado como uma vida. Quando aquele momento de vida passou ali por você, enxergue como um momento que possibilita você ficar melhor a cada momento. Eu listei, como um professor gosta de estruturar conteúdos, algumas variáveis que vão influenciar para que você leve em conta nessa busca, nessa sua jornada de carreira médica, elementos que influenciam como a gente conquista mais, como a gente conquista melhor. O primeiro ponto é acreditar que pode com os recursos atuais. Quando você acredita que pode, que você já tem competência para ter muitas conquistas, isso é praticamente um combustível diário para a busca, para a execução do planejamento que você estipulou. Agora, não interprete acreditar que pode com arrogância intelectual, muitas vezes. Acreditar que pode é acreditar que pode também melhorar a cada dia. Acreditar que você pode fazer muito com os recursos atuais é também elevar o seu senso crítico para visualizar os pontos que você precisa melhorar. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Segundo ponto é que está totalmente conectado com o primeiro, ter a disposição para melhorar. A arrogância intelectual vai fazer com que você negue as possibilidades de melhorar, mesmo você tendo alguns sinais de que um ponto ou outro necessita de lapidação, aprimoramento, ou até mesmo muitas vezes de ajuda de outras pessoas. O terceiro ponto é reduzir a influência de feedbacks para que você tenha uma motivação diária para executar o que você planeja. Estranho esse negócio? É, bem estranho. Quando você recebe um feedback que você executou alguma atividade e aquele feedback tá um feedback positivo, parabenizando por você ter tido aquela conquista, você fica todo feliz e com energia a mais para seguir em frente. Mas se for algo negativo, se você recebe alguma crítica e mesmo que você tenha a sensação de que fez a coisa correta, aquela crítica pode fazer com que você reduza a velocidade que estava percorrendo. E você enxergou que para os positivos isso pode gerar algum benefício, mas para os feedbacks negativos, mesmo você tendo esse conhecimento de que está fazendo a coisa certa, pode limitar a sua velocidade. Então o melhor é limitar a influência do feedback na sua atividade diária. Isso eu aprendi muito na prática, buscando desconsiderar os feedbacks, né, entre aspas, negativos que eu recebia, mesmo sabendo que eu estava respeitando as regras do jogo. Isso me fez ter um maior rigor após eu ler aquele livro A Coragem de Não Agradar. É um diálogo que acontece lá com o filósofo e o estudante e me trouxe ideias adicionais baseadas na filosofia do Adler. Então, é preciso que nós tenhamos uma coragem de não ficar tomando atitude para agradar outras pessoas. Você enxerga, você acredita que basear a sua conduta diária em feedbacks, em agradar outras pessoas, limita o seu percurso? Porque em um determinado momento você está tão viciado em elogio que você vai atuar para receber elogios e não necessariamente para um caminho que você acredita. Eu poderia pensar que alguns colegas podem falar que eu estou aqui nessa live falando de uma coisa que nem tem a ver com medicina e não fazer essa live aqui, e eu tenho certeza que deve ter alguém aí falando coisa estranha, mas eu não tô nem aí. Eu sei que esse conteúdo que eu tô compartilhando aqui, o conteúdo Daniel Coriolano, que eu falo sobre carreira médica, investimento, inteligência financeira, contribui para muitas pessoas, e o meu objetivo central aqui nesse perfil é contribuir para a vida das pessoas. Os conteúdos que eu compartilho aqui são baseados em evidência, tem muita vivência sobre os temas também, e eu sei que eu não estou fazendo coisa errada, e quem estiver achando ruim, que pare de seguir. Então, a coragem de não ficar querendo agradar um ou outro, beleza, isso vai fazer com que você ande muito para frente. Você passa a tomar uma atitude baseada na sua vivência, nas evidências que você está melhorando, do que uma atitude buscando agradar terceiros, pessoas ali à sua volta. O outro ponto é que, além de ter essa coragem de não tomar atitudes em prol de buscar elogios, é ter um rigor crítico para ver se você está fazendo a coisa certa. Porque se você ficar só com aquela de não estou aqui para agradar ninguém, isso aí está se aproximando da arrogância. Agora, se isso vem junto a um olhar crítico para identificar os pontos que precisam ser lapidados na sua vida, aí beleza, essas duas informações conectadas é que vão fazer com que você tenha melhores resultados respeitando as regras do jogo. Haja vista que esse é o tema da live de hoje, como conquistar mais respeitando as regras do jogo. Eu falei sobre acreditar que pode, falei sobre a disposição para melhorar, falei sobre reduzir as influências de feedbacks para motivação diária, mas associado a isso, a grande necessidade de ampliar o rigor e a visão crítica
sobre as ações diárias, a fim de que, ao identificar pontos de melhoria, você atuar sobre isso. Tem um case aí do Charlie Chaplin sobre essa baixa intenção de ficar querendo agradar as pessoas. Ele estava em um dos países lá da Europa e aí estava tendo um concurso de imitadores de Charlie Chaplin. E aí ele se inscreveu por curiosidade. Imagina, o próprio Charlie Chaplin se inscreveu no concurso para concorrer a quem imitava melhor. E nesse concurso tinha aproximadamente 500 participantes. Ele lá no meio, né, tava todo mundo bem parecido, imitando os trejeitos do Chaplin, e aí ele conseguiu avançar por várias etapas da competição. E ele ficou entre os 10, no final do concurso, ele ficou em 7º lugar. Isso abalou a ele? De jeito nenhum. Ele achou muito engraçado aquilo, e ele percebeu que ele ter ficado em 7º lugar não mudou em nada sobre a forma como ele faz humor. O julgamento de terceiros naquele concurso não mudou em nada sobre como ele continuou a vida dele, porque ele tinha um senso crítico muito intenso que dava para ele balizava que ele estava levando a sua proposta artística de uma forma muito legal. Não foi ficar em primeiro lugar, ou seja, não foi receber a validação de terceiros naquele concurso que mudou o curso da vida dele. Talvez ele tenha aproveitado, ele falou, né? Ele deixou isso registrado, que ele aproveitou muito mais aquele 7º lugar, ou seja, a derrota, do que provavelmente o primeiro lugar naquele concurso. Ele não estava ali com a intenção de ficar agradando o juiz a fim de que tivesse o primeiro lugar. Ele estava ali para viver uma experiência. Então, sucesso é muito disso. É mais do que um dia específico, um evento específico e mais uma jornada de consistência. E esse é o outro ponto que eu quero citar aqui nessa live. A consistência como fator associado ao sucesso, às conquistas, respeitando as nossas regras do jogo. A consistência de fazer uma coisa com uma direção de uma forma a que a cada dia um degrau seja superado, um passo seja dado. E fazer as coisas com consistência tem muito de disciplina. E disciplina é algo que falta em algumas pessoas. Você sabe o que deve fazer em determinadas situações da vida, em muitas situações da vida. Quando a gente atende um paciente, por exemplo, que tem diabetes mellitus tipo 2, e quando a gente chega naquela parte de fazer educação em saúde, abordando sobre questões alimentares, nutricionais, abordando sobre as questões relacionadas à mudança de estilo de vida, realização de exercícios físicos, você pensa que é a primeira vez que você está falando aquilo com o paciente, é a primeira vez que ele está ouvindo aquilo? Ele sabe que tem que ter uma alimentação melhor do que a que ele tem hoje, ele sabe que tem que implementar uma rotina de exercícios físicos, só que ele não tem a disciplina para fazer aquilo. Agora, vamos parar de julgar os outros, vamos olhar pra gente, o que a gente sabe que tem que fazer todo dia e não faz. O que nos falta? Disciplina. A consistência de fazer algo de uma forma frequente é mais importante do que fazer uma coisa em um dia e pronto. É mais importante você correr 5 km por dia, que vai te tomar alguns minutos, do que correr uma maratona por mês. A consistência de práticas de exercícios frequentes, que é o exemplo que eu estou dando, vai te trazer mais benefícios do que correr uma maratona em um dia. E aliás, correr a maratona em um dia sem ter a frequência do treino vai te causar um dano. Então, se quiser resolver a vida toda num dia só, numa semana só, isso ali vai te levar mais para baixo do que te fazer realizar boas conquistas. É o quarto ponto. Recapitulando, acreditar que pode, disposição para melhorar, reduzir a influência de feedbacks, mas aumentar a visão crítica sobre pontos de melhoria e ainda ter uma disciplina em prol de objetivos bem traçados. O último ponto é se expor a desafios. Quando a gente se expõe a desafios, a vida fica muito mais interessante. Agora tem um ponto relacionado a essa exposição a desafios. Muitos desafios eu já enfrentei durante a vida e alguns me trouxe problemas. Por quê? Porque o desafio é uma forma de superar o seu estado atual. No entanto, em algumas situações você não vence aquele desafio e aquilo pode te trazer algum impacto negativo, mental. E já que a gente fala muito hoje de burnout na medicina, mas se expor a um desafio é se expor à possibilidade de não dar certo e aquilo te gerar um abalo mental. Então, é importante deixar isso muito claro, que a não superação de eventuais desafios que você se expõe representa um desafio não superado e não uma vida incompetente. Quando você tem essa visão, você, aprende com o desafio que você não pôde conquistar, mas segue para frente sem aquilo te travar para novas possibilidades, tá bom? E por fim, eu gostaria de deixar uma recomendação, uma ação prática para que você enxergue o poder desses elementos na sua vida e com isso obtenha resultado
de uma forma mais aguda até o final do mês. Tá bom? Eu vou te dizer a recomendação. Eu quero que você escolha algo que você quer conquistar até o final desse mês, beleza? Você define aí, anotando no papel, o que você queira conquistar até o final do mês. Você vai elaborar um plano e esse plano não vai ser de um dia, vai ser de uma forma consistente executado. Então, busque a consistência da execução desse plano, baseado no objetivo que você traçou, e busque aumentar o seu senso de identificação dos pontos que podem melhorar. Esse sentido de identificar os pontos que você pode melhorar em prol da conquista do seu objetivo sempre acontece. É porque às vezes nós negligenciamos os pontos que estão claros ali, que poderiam ser melhorados, e a gente negligencia e segue em frente. Então, aumenta o rigor crítico. E por fim, deixe de lado a arrogância, visualizar a influência e a limitação que você tem e não buscar melhorar com aquilo. Beleza? Recapitulando, escolha um objetivo a ser conquistado até o final do mês, traçar um plano que exija consistência na execução, talvez diária, 3 vezes por semana, 4 vezes, e coloque isso em prática, vencendo a cada dia a procrastinação, o marasmo mental que nos invade muitas vezes durante as semanas, durante os dias. Beleza? E a gente se encontra aí em outras oportunidades. Quem tiver comigo lá no quinto meeting da Núcleo MD, que nós vamos falar sobre inteligência financeira, é só clicar no link que está na minha bio para saber mais, ou dos meus stories em destaque. Então, com frequência, a gente tem aqui em Fortaleza um encontro de inteligência financeira só para médicos e estudantes de medicina. E se você tiver a possibilidade e a chance de participar desse próximo evento, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de março, estarei muito feliz em te apertar a mão, dar um abraço e conviver por essa imersão de 2 dias aqui na cidade de Fortaleza. Ok? Abraço e a gente se encontra em próximas oportunidades.